Olá, sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um momento que separamos o nosso dia para cuidar de nós mesmos e das pessoas que nós amamos. Então vamos começar? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no capítulo 11, Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, reconhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e, deixando, se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o ao problema religioso. Numerosos partidos se havia formado para rejeitar o imposto, o pagamento do tributo. Portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumindo numa forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como queríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda a violação dos seus interesses e prescreve o respeito ao direito de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como os indivíduos. Aqui nos faz pensar nessa máxima de Jesus, né? Dai a César o que é de César. E daí, se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, a gente não paga um monte de imposto? Quem que não fica revoltado com um monte de imposto que a gente paga, né? Então, se a gente pegar essa parte material, a gente começa a ficar revoltado. Porque eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, porque eu tô com dívida disso, dívida daquilo. Então, vamos começar a separar as coisas. As coisas da terra vão ficar na terra, não tem como. E se a gente tem alguma coisa para pagar, é porque a gente tem alguma coisa, né? Não tem como pagar luz se a gente não tem energia elétrica. Então, a gente não vai pagar a luz. Então, se a gente tem energia elétrica, a gente vai ter que pagar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que... Da mesma época, lá na época de Jesus, tinha essa confusão dos impostos. Hoje existe do mesmo jeito, não mudou nada. Mas... como Jesus foi tentado, naquela época, eles queriam ver qual que era a opinião dele. E a opinião dele não mudou até hoje. Porque o que é da terra vai ficar aqui. E o que é espiritual
vai com a gente para o mundo espiritual. E nos mostra a importância da gente ser sermos honestos. O que é meu, o que é do outro, sempre. A gente não pode querer as coisas do outro, a vida do outro, os bens do outro, a esposa, o marido do outro, não. O que é do outro, o que é meu é meu. Então, como fala, dai a César o que é de César, de Deus o que é de Deus, para Deus são as coisas que a gente faz, os nossos sentimentos, as nossas ações. Porque os bens materiais vão ficar aqui. E ficando aqui, quando a gente parte, dependendo da família, tem um fuzuê danado, né? A gente sabe que tem pessoas que brigam por causa dos bens materiais que ficaram. E a gente não tem que se apegar a essas coisas. A gente tem que deixar o que é da terra para a terra. E o que é dos céus para os céus. Céus, modo de dizer. O que é de Deus, ou seja, os nossos sentimentos, as nossas ações, elas têm que seguir com a gente. As nossas ações para o bem, e a gente também vai ter que responder aquilo que a gente não fez tão bem, ou aquilo que a gente deixou de fazer, né? Porque tem uma frase, eu não lembro quem falou, que o pior não é o mal que a gente fez, e sim o bem que a gente deixou de fazer. Então, isso é o pior, porque a gente tem oportunidade e a gente não faz. Então, esse capítulo nos faz refletir o valor que a gente está dando em cada coisa na nossa vida. Nas pessoas, nos sentimentos, nos bens materiais, no nosso emprego, em todas as áreas da nossa vida. Qual o valor que a gente está dando? A gente está dedicando todas as nossas energias para conseguir acumular riquezas que vão ficar aqui na Terra? Ou a gente está gastando energia para acumular as riquezas que a gente vai levar para o mundo espiritual? A gente tem que lembrar que quando a gente vai embora, a gente não leva nenhuma mala, nada, tudo fica, só vai o que a gente fez. Então, qual o valor que a gente está dando a isso? E lembrando, a gente não tem que querer as coisas dos outros, porque isso é meu, porque aquilo lá eu queria do fulano, do Beltrano, não. A gente tem que valorizar aquilo que a gente tem. Se eu tenho uma casinha bonitinha, pequenininha, simplesinha, valorizo isso que eu tenho, cuido disso que eu tenho com carinho, com amor, deixo limpinha, deixo organizada, mas sem me apegar naquele lugar. Se eu tenho uma casa grande, é a mesma coisa, sem se apegar, nunca se apegar aos bens materiais, porque eles ficam, sempre vão ficar. O importante sempre vai ser o que a gente é, quais as ações que a gente tem. E aquela hora que a gente começar a reclamar, porque eu tenho que pagar isso, aquilo, não sei o que, um monte de coisa, a gente só tem que pagar porque a gente teve a possibilidade de conquistar. A gente trabalhou para conseguir. Então, a gente vai ter que resolver esses paranauê da vida, como eu falo, né? Porque foi opção nossa. Sempre que a gente fizer uma opção na vida, a gente tem que saber que tem um lado bom e tem um lado que pode ser meio não tão bom. Mas a gente sabe que tudo tem dois lados. E basta a forma como a gente vai ver. Então, eu acho que é isso que quer falar esse texto. Para a gente refletir qual o valor que a gente está dando na nossa vida e em tudo que nos rodeia. Lembrando que o que é da terra, fica na terra. E o que não é da terra, o que não é perecível, vai com a gente para o mundo espiritual e nos acompanha por várias e várias vidas. Então, que a gente leve coisas boas para a gente ter como companheiro coisas boas do lado de lá também. Porque a gente sempre tem que lembrar que o que a gente quer no futuro, a gente tem que começar a fazer hoje. É sempre hoje, tijolinho por tijolinho. Cada tijolinho que a gente vai colocando, ou seja, cada coisinha boa que a gente vai fazer na nossa vida, é um tijolinho que a gente leva para o lado de lá. Daí, de repente, a gente está lá com um monte de tijolinho que a gente que carregou, né? Então, são as nossas ações, os nossos sentimentos, as coisas boas que a gente fez. E todo mundo vai carregar alguma coisa que não é tão boa, né? Porque a gente está no mundo de regeneração, a gente está no mundo de provas e expiações, então, coisinha não tão boa a gente também leva, né? Fazer o quê? Mas a gente tem que levar coisas melhores que a gente fez. Então, acho que é isso que esse capítulo vem nos mostrar hoje. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade do ensinamento de hoje. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia e que esse amor que nós temos no nosso coração
possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus, envolvendo toda a humanidade, que cada pessoa possa sentir esse amor fortalecendo seu coração, fortalecendo a fé e a esperança. Que esse amor envolva todos aqueles que estão doentes nos hospitais, nos pronto-socorros, nos seus lares, que todos possam ser envolvidos com uma luz de paz e de amor, que a equipe espiritual de médicos possa olhar cada um desses doentes, envolvendo eles com muita luz e muita paz, e seus familiares que possam entender esse momento, que possam acreditar em dias melhores, possam fortalecer a sua fé e a sua esperança. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos os profissionais que cuidam desses doentes, que eles possam ser envolvidos numa luz de amor para continuar essa missão tão linda que eles escolheram. E que seus familiares também possam ser envolvidos numa luz de amor e de paz. Pedimos que esse amor envolva todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser envolvidos por energias de paz e de amor, que possam ser recebidos por mãos amigas, e que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que sofrem com dores físicas, espirituais e emocionais, que eles possam ter fé e esperança no futuro. Pedimos por todos aqueles que estão nas ruas, em locais onde não tem água, não tem comida, onde passam muitas necessidades, Pai. Que todas essas pessoas sejam envolvidas numa luz de amor e que possam encontrar mãos amigas para ajudá-los nesse momento. Pedimos que esse amor envolva também todos aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, envolva todos aqueles que sofrem, Pai, por algum motivo. Que eles possam ter fé e esperança no futuro. Nós agradecemos, Pai, agradecemos a oportunidade do aprendizado diário, agradecemos a nossa vida, a nossa saúde, a oportunidade de ter pessoas que nós amamos ao nosso lado. Pedimos que esse amor envolva todos aqueles que nós amamos. E agradecemos, Pai, por ter sempre a certeza de que não estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, pedimos a Deus e toda a equipe espiritual que envolva cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã nos encontramos novamente. Fiquem com Deus.